Estamos iniciando hoje o maior e mais eficaz planejamento de estudo de matéria médica homeopática. Se você é homeopata ou estudante de homeopatia, te convido a participar desse estudo e ser um expertise em matéria médica homeopática. Bom, antes de mais nada, muito prazer, meu nome é Eduardo, sou farmacêutico pela Universidade Unip, né, pela Universidade Paulista. Sou filósofo pela PUC, sou homeopata pela Universidade Federal de Viçosa, sou especialista em fitoterapia pela Universidade Metropolitana e tenho aí algumas especialidades aí como fitoterapia, cromoterapia e aí por diante. O que nos interessa aqui é esse estudo que eu quero te convidar para participar, né? Caso você seja homeopata ou estudante de homeopatia, seja de qualquer área, seja da farmácia, seja da nutrição, médico, veterinário, da enfermagem, o que seja. É muito importante de todas as áreas que você possa desenvolver trabalho com homeopatia, seja na parte da agronomia ou que seja como terapeuta, é de fundamental importância você conhecer a matéria médica homeopática a fundo. Bom, nós sabemos que a matéria médica homeopática é muito difícil ser estudada, né? E ser aprendida também, né? Temos aí centenas, na classe de centenas e milhares de homeopatia aí para ser estudada. Muitas delas, a matéria médica homeopática, a gente não consegue fazer link uma com a outra e acaba ficando assim informações soltas, impossíveis de aprender, né? Impossíveis até de decorar, quanto mais de aprender. Então, nós desenvolvemos um método aqui do estudo sistematizado da matéria médica homeopática. Quem já me conhece de algumas datas já sabe que eu forneço esse estudo, né? E agora nós estamos aí fornecendo um estudo que terá duas versões, uma versão paga e uma versão gratuita. A versão gratuita vai estar disponibilizada aqui no nosso canal, tá? A partir de hoje, essa é a primeira aula. Essa é a aula 1. Teremos mais de 100 aulas disponibilizadas aí, tá? Mas diferentemente do curso pago. Vou explicar como que vai ser o curso pago e vou explicar como vai ser a versão gratuita do curso pago, tá bom? Bom, o curso de expertise em matéria médica homeopática, né, é para a pessoa que quer encontrar o gênio medicamentoso, o simílimo, né, aí das 100 principais homeopatias. Nós vamos estudar aí as 100 principais homeopatias usadas aí prescrita nos consultórios. Nós vamos apresentar um estudo de uma forma organizada, sistematizada, com a intenção de levar os atendimentos do homeopata, seja como for, ao sucesso, tá? Não interessa se você é estudante ou se você é homeopata aí de 10 a 20, 30 anos de experiência na homeopatia. Esse método vai servir para você, tá bom? Esse método é o estudo que eu tive juntamente com alguns colegas ao longo aí de algumas décadas, eu pouco mais de uma década, meus colegas pouco mais de 2 décadas aí de estudo, tivemos a ideia aí de sistematizar a homeopatia de acordo com a nossa experiência em um ambulatório médico homeopático que nós trabalhávamos. Tá? Esse método é um método bem simples, de não só decorar cada homeopatia, mas também de aprender o gênio medicamentoso de cada homeopatia, tá? Que é aí o simílimo. Cada homeopatia está descrita nesse método de uma forma bem simples, compacta, né? Que tem uma facilidade para a gente assim, aprender realmente aquela personalidade do gênio medicamentoso aí, da homeopatia, né? Levando em consideração os estudos dos homeopatas, das primeiras gerações de experimentadores, supervisionado aí por Samuel Hahnemann, até os nossos contemporâneos, tais aí como o Rajan Sankaran, o Jorge Vitoucas, né? O Jean Schouten, Massimo Mangiovani, e entre outros contemporâneos nossos. Ou seja, nós pegamos as principais matérias médicas
Desde os contemporâneos, lá dos primeiros homeopatas, os contemporâneos de Samuel Hahnemann, até aí mais de 200 anos de experimentação homeopática, até os nossos contemporâneos, né? Esses aí, os mais importantes aí que eu acabei de citar, tá bom? Bom, vou dar um exemplo aqui. Isso é no curso pago, tá bom, pessoal? No curso pago. Se você já olhar aqui na descrição, tem um link já para participar, né? O curso pago, você paga uma única vez ou você pode pagar aí até 12 vezes. Se eu não me engano, dá 12 vezes R$ 38, alguma coisa assim, dependendo também da tarja lá do seu cartão, tá? A bandeira do seu cartão, porque a bandeira do seu cartão que cobra um pouquinho mais. Mas se você tiver interesse de estudar com a gente, você tem acesso vitalício aí com esse método, né? E você vai pagar em menos de uma pizza por mês. Então é muito, muito, muito pouco pelo benefício que você está tendo. Vou dar um exemplo aqui de como é sistematizado esse método. Para quem já conhece, né? Logo de brinde você vai ganhar este e-book aqui, né? O estudo sistematizado da matéria médica homeopática. Aqui tem mais de 100 homeopatias descritas segundo esse método. Eu vou mostrar aqui como está organizado para você conhecer. Se você quiser pegar a versão gratuita, está aqui descrito aqui no método, na descrição desse vídeo também. Tem um link para você ir lá e baixar a sua versão gratuita dessa matéria médica homeopática aqui, tá? Desse jeitinho que eu estou falando aqui, que vai estar sistematizado para você. Sabe aquela confusão de informações avulsas, aquelas informações sem nexo das matérias médicas homeopáticas? Então nós organizamos todas, tá? Vou dar um exemplo aqui de acônito na pelos. Como que vai estar sistematizado a homeopatia acônito na pelos, né? E todas as homeopatias, né? Primeiramente, nós vamos colocar aqui o nome da homeopatia, logo do lado, a abreviatura. Isso segundo a Farmacopeia Homeopática Brasileira. Olha, eu como homeopata, eu já vi acônito na pelos com o nome e ser abreviado de tantas formas que não existem, que você tem que adivinhar que é acônito na pelos, que pela própria legislação proíbe que o prescritor faça isso, né? Mas ele sempre está fazendo, não sei se é porque não sabe ou se está inventando outro nome, mas isso não é seguro, isso coloca o seu paciente em risco, porque você pode prescrever uma outra homeopatia que tem os nomes muito parecidos, tá? Então, eu baseei aqui segundo a Farmacopeia Homeopática Brasileira. Então, você pode confiar porque é o oficial, tá bom? A gente coloca o nome da homeopatia, logo em seguida a gente coloca a abreviação e a gente coloca a descrição da onde, de que material, de que matéria-prima aquela homeopatia é feita, né? No caso aí de acônito na pelos, é uma planta, a gente descreve, né? Aonde que essa planta é, como colher, né? E logo em seguida aí, quem fez a experimentação homeopática dessa substância, que nesse caso aí de acônito na pelos é o Samuel Hahnemann, né? Muito importante a gente saber quem fez essa experimentação e se ela tem uma experimentação, né? Se não tiver, não tem matéria médica dela, né? E algumas pessoas acabam fazendo uma matéria médica sem ter experimentação, tá? Isso é proibido, pessoal, não deve fazer. Não é que seja proibido, mas isso não deve fazer porque isso não é matéria médica, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Tem algumas matérias médicas falsas, descritas por pessoas que fazem pesquisas e não experimentação. Para ter uma matéria médica, tem que existir experimentação baseado, não está aqui, baseado no próprio proposta de protocolo do Samuel Hahnemann descrita no Organon, tá? Então, por isso que a gente coloca experimentação homeopática daquele fulano de tal, aquele homeopata lá que você vai estar acesso aos documentos daquela experimentação e ver que aquela experimentação é verídica, né? Está surgindo muitas pseudos experimentações aí, né? Principalmente no Brasil, tá? Logo em seguida aí, a gente coloca aí o órgão de tropismo
daquela homeopatia. Ah, ô professor, mas a homeopatia ela não é sistêmica, ela não trabalha no sistema, na economia da saúde como um todo? Sim, justamente. Mas, segundo as experimentações homeopáticas, determinada substância vai ter um órgão de tropismo que vai acusar na experimentação. Tá? Vou dar um exemplo aqui. O órgão de tropismo aqui é os polos neurocirculatórios do sistema nervoso e aí todas as suas consequências quanto a isso. Então, sim, assim como o licopódium, o órgão de tropismo do licopódium aí, como o drenador universal aí do fígado, né? E aí por diante, tá? Logo em seguida, nós vamos colocar aqui o trio do sofrimento. Algumas homeopatias não têm o trio do sofrimento, né? Vou dar um exemplo aqui. O acônito na pérola, nós temos o trio do sofrimento. Temos o trio do sofrimento de agitação, angústia e temor. Como é vivida esse trio do sofrimento, esses três sofrimentos aí, pela personalidade aí de acônito, né? Vou dar um exemplo aí. Outra personalidade que tem o trio do sofrimento é o ciclame europeu, né? Culpa, abandono e desprezo, né? E tristeza. Essa é o trio do sofrimento de ciclame. Então nós colocamos aí de uma forma bem tranquila, de uma forma bem didática, né? Tem algumas homeopatias que não tem esse trio do sofrimento, mas tem aí, né? Vamos pôr o trio da loucura, segundo Nash, lá com Belladonna, Estramônio, né? E se eu não me engano, Stafizaga, se eu não me engano, tem que pensar aí, ó, já tem que, se a gente não estudar matéria médica homeopática todos os dias, daí a gente acaba esquecendo um pontinho aqui e um pontinho ali que é muito importante, né? A gente nunca, nenhum homeopata deve parar de estudar matéria médica homeopática, nunca, jamais, né? Aí, o principal tópico dessa matéria médica homeopática está baseado aí, para quem me conhece sabe que eu sou fã, apaixonado, né, no parágrafo 153 do Organon, que ele descreve aí o que é os sintomas raros, estranhos e peculiares. Tá? Ao invés de você procurar aí nas centenas, nas dezenas e centenas de tomos de livros de matéria médica homeopática, internet, ficar pesquisando, ficar procurando, aqui está tudo de mão beijada, tá? E nas aulas gravadas está tudo de mão beijada. O que é os sintomas raros, estranhos e peculiares que o Samuel Hahnemann fala para a gente focar nesses sintomas e abandonar os sintomas genéricos, tá? Se você for olhar no parágrafo 153 de Samuel Hahnemann, ele vai falar assim, olha, para você encontrar o simílimo, você deve basear a sua pesquisa juntamente com o paciente e extrair dele o que é sintomas raros, sinais e sintomas raros, estranhos e peculiares que ele está apresentando e não levar em consideração os sintomas genéricos, tá? Então aqui, nesse tópico aqui, a gente coloca tudo que é rap e entrega de mão beijada para você ter todas as informações e pesquisar aí com seu paciente, te dando essa ferramenta maravilhosa para encontrar o que é o simílimo ou não. Tá? Bom, o próximo tópico que nós vamos estudar, e isso, pessoal, eu gravei aula falando de toda a homeopatia. São mais de 100 homeopatias, tá bom? Que eu falo aí de tópico por tópico, todas as homeopatias tópico por tópico, tá? São aulas curtas, não são demoradas. Quem já é meu aluno, né, nos cursos aí presenciais e cursos gravados, né, nos cursos online aí, sabe que as minhas aulas são curtas. Elas são assim muito didáticas. A proposta da minha didática é entregar o máximo de formação possível no menor espaço de tempo possível, né?
não criticando, porque cada um tem a sua metodologia, o que geralmente um professor, quando eu estava fazendo o curso de homeopatia há mais de 10 anos atrás, me entregava aí de 40 minutos, 60 minutos, e eu consigo entregar aí em 10 minutos, tá? Isso sem perder a qualidade, pelo contrário, usando esse método sistematizado da matéria homeopática, eu consigo entregar todo o conteúdo, às vezes até menos de 10 minutos. Tem aulas de 20 minutos, tá? Mas eu consigo entregar todo o conteúdo de uma matéria médica homeopática e fazer você aprender e decorar alguns sinais e sintomas aí, às vezes em menos de 10 minutos, tá bom? Lembrando aí que tem aulas, sim, que tem 10 minutos, tem aula até que tem menos de 10 minutos, mas tem aulas aí que vai um pouco mais, tá? Mas estou salientando aqui para você ver que não é assim algo infinito, que você vai estar horas e horas assistindo aula, não é. Eu garanto que você, fazendo esse curso, você vai ser um expertise em matéria médica homeopática. Seja você estudante de homeopatia, seja você 10, 20, 30 anos aí de clínica homeopática, tá bom? Os próximos sinais, o próximo tópico aí é o desejo e a aversão alimentar, né? Isso aí, segundo um grande homeopata, eu me baseei aí num grande homeopata da dietética homeopática, um homeopata francês chamado Max Tetot. Ele é um grande homeopata aí que fez uma grande contribuição na história da homeopatia. Ele estudou e especializou na dietética homeopática, tá? Então você, com acesso às informações do seu paciente, do que ele gosta, do que ele não gosta de comer, do que ele melhora comendo, do que ele piora comendo, do que ele tem aversão, do que ele tem desejo e aversão alimentar, essa é um dos caminhos trilhados para percorrer aí ao encontro do simílimo do seu paciente. E isso baseando aí no homeopata que a gente tem confiança, tá? Que ele fez um bom trabalho e deixou um bom trabalho aí na história da homeopatia, né? Esse homeopata chama Max Tetot. Se não conhece, vai procurar conhecer, porque é muito importante na formação do homeopata. Caso você não quer sair aí procurando, tem todas as informações aqui de uma forma sistematizada aí de cada homeopatia aí, a opinião do Max Tetot. Tá? Os estudos, opinião não, estudos e estudos científicos e coerentes, tá bom? Aí agora nós vamos colocar aí o tópico dos medos. Toda homeopatia tem medo, né? E esse medo, se você basear no medo para fazer uma repertorização homeopática, você vai ser surpreendido. Você já fez isso? Você já baseou uma repertorização homeopática em cima dos medos, do medo, dos principais medos que a pessoa tem? Você vai se surpreender. Faça isso e me conta. Deixa aqui nos comentários. Você vai se surpreender. Os medos é uma das maiores diretrizes norteadoras para o homeopata encontrar o simílimo da pessoa. Sem enganação, tá? Vai direto ao ponto. Então eu coloquei aqui os principais medos e algumas comparações de uma homeopatia com a outra, tá? O próximo tópico, nós colocamos aqui os keynotes, tá? Os keynotes são, nós podemos dizer assim, que são as principais indicações daquela homeopatia, tá? E com os principais homeopatas, tá? Cada linha, cada pensamento, cada indicação eu coloco aqui no final do parágrafo, da onde que eu tirei aquilo, de qual matéria médica eu tirei daquilo. Gente, mais de 200 anos de matéria médica, de construções de matéria médica homeopática, está tudo aqui. Você não tem para que ficar gastando tantas horas fazendo pesquisas de sinais e sintomas, sendo que está tudo aqui já gravado, tá? Logo em seguida, pessoal, nós temos as causas, as possíveis causas de adoecimento, né? Cada matéria médica homeopática, segundo cada autor, temos as causas de adoecimento. Se o homeopata quiser pesquisar,
fazer a pesquisa na entrevista, a causa de adoecimento está aqui disponível, né? Vou dar um exemplo aqui. Nesse caso aqui, nós temos causas de adoecimento por indignação, por humilhação, por ser machucado, afrontado, pesar silencioso, raiva e ira. Nesse caso específico aqui, da homeopatia aqui segundo o Acônito Napelos, isso aqui é descrito por Rajan Sankaran, tá? Então, é um homeopata assim, eu não estou tirando isso da minha cabeça, estou tirando isso, cada parágrafo aqui foi um dos principais homeopatas, dos principais nomes da homeopatia, tanto companheiros de Hahnemann quanto os nossos contemporâneos ainda que estão vivos, tá? De nomes, bons nomes aí representantes da homeopatia, tá? Para que esse estudo aqui não dê margem de erro e de críticas que falam, mas esse tem esse problema. Não, e a gente já está construindo, não quer dizer que isso aqui é um pensamento acabado. Não, nós estamos trabalhando para desenvolver cada vez mais, tá? Segundo tópico aqui, nós temos aí o tipo constitucional, tá? O tipo constitucional de cada homeopatia existe sim um tipo constitucional, que é diferente do biotipo. Existem sim um tipo constitucional. Os 3 tipos constitucionais aí que todo curso que se preze de homeopatia estuda, né? Segundo aí Vanier, existe sim o tipo constitucional da calcária flórica, calcária fosfórica e aí por diante, né? Existem os 3 principais tipos constitucional e cada homeopatia tem o seu tipo constitucional específico, tá? Logo em seguida, nós temos o tópico da simbologia. Aí, esse me deu trabalho, porque isso aí foi ideia minha de surgir com isso. O que é essa simbologia? Pessoal, cada homeopatia tem uma simbologia fácil de entender, né? Nesse caso aqui, da Acônito Napelos, nós temos aí, eu coloquei aí a mitologia grega, né? Da Medeia, que tentou envenenar o Teseu com uma taça de vinho contendo a planta Acônito Napelos, né? Daí a gente tem aí cada personalidade que vai descrever a personalidade aí da pessoa Acônito Napelos, tá certo? Vou dar outro exemplo aqui. Na simbologia da Lachesis muta, nós podemos observar aí, eu coloquei aí a Jessica Rabbit, de um filme antigo, aí, quem é da década de 80 aí vai lembrar, né? Uma Cilada para Robert Rabbit, né? Que é aquele coelho, né? Do desenho animado lá, e tinha aquela personalidade lá, Jessica Rabbit. Eu descrevo como que ela era, a Jessica Rabbit lá, que ela é uma perfeita exemplo de como é uma Lachesis multa, tá? Na simbologia aí, vou dar um outro exemplo aí deixa eu ver aqui qual é a homeopatia boa para isso. Na personalidade da simbologia aí descrita aí no Lycopodium clavatum, nós colocamos a própria planta Lycopodium clavatum, tá? Que ela, alguns estudiosos aí, né, já descreveu que o Lycopodium clavatum era, há milhares e milhares de anos atrás, era uma planta vigorosa, enorme, era uma das maiores plantas, das maiores árvores que tinha no planeta Terra. E pelo processo de transformação, aí, alguns milhares de anos, hoje em dia é um musgo, né? Hoje em dia, mas guarda na memória dela alguém que era grande, que era robusto, forte, né? Alguém que era importante e hoje foi baixada aí para ser praticamente um musgo, né? Ela é mais ou menos desse tamanhozinho assim, algumas maiores, outras menores, mas via de regra, quem já viu, né, uma plantinha do Lycopodium sabe, né? E isso a gente descreve levando a personalidade, tá? Daí por isso que ela tem aquele sentimento, a pessoa, né, Lycopodium clavatum, tem aquele sentimento de menos-valia, tem todas aquelas problemáticas de querer ser o reizinho, sempre querer mandar,
pisar nos subordinados e puxar o saco das pessoas. Tem tudo a ver aí com o psicológico e toda a formação da planta, desde a sua mais tenra idade, da construção dos vegetais aí do mundo, que era plantas altíssimas, árvores robustas, até hoje aí, que virou aí praticamente um musgo, né? Perdendo aí toda a sua importância aí no reino das plantas, né? Outro tópico aí importantíssimo é a pediatria. Vocês observam que na homeopatia nós não temos especialidades? Nós não temos homeopata especialista em nefrologia, homeopatia especialista em pneumo, homeopatia especialista em obstetrícia, homeopatia especialista em geriatria e aí por diante. Já se perguntou o porquê disso? Porque a homeopatia não trabalha assim. No entanto, temos uma especialidade, uma única especialidade, que é a homeopatia na pediatria, né? Nós temos o pediatra homeopata, sim. Por quê? Porque a mesma experimentação homeopática serve para o idoso, para a criança e para o adulto. No entanto, a vivência daquela personalidade homeopática na criança é diferente do adulto, tá? Então, a vivência é diferente. Então, aqui, nós sempre descrevemos a personalidade homeopática na pediatria segundo cada homeopatia. Cada vivência daquela homeopatia descrita naquele tópico, tá? Então, é muito importante. Uma das personalidades que nós temos aí no Brasil, nós temos várias aí no mundo, muito importante. Mas uma das referências que nós temos no Brasil aí, na parte da homeopatia pediátrica, é o Brunini, né? Com as crianças de acônito, as crianças de carcinosinho, as crianças de licopódium, né? E aí por diante. O outro tópico aí nós temos as modalidades, né? Nós temos a modalidade aí de melhora e piora, né? Melhora em ar frio, piora comendo tal, piora em quartos quentes, em ventos frios e secos. Isso é de fundamental importância, essas modalidades, para encontrar o simílimo. Logo em seguida, nós temos aí a lateralidade, né? A prevalência das doenças que tem a prevalência do lado esquerdo e as prevalências que tem do lado esquerdo, do lado direito. Cada homeopatia tem uma prevalência diferente. Aí nós temos, logo em seguida, nós temos a dinâmica miasmática. É descrita de cada homeopatia qual que é a vivência miasmática da psora, daquela homeopatia, a vivência miasmática da psicose e do sifilinismo, tá? São os três básicos aí que Samuel Hahnemann nos deixou. Tá descrito exatamente como o acônito na pelos tem a sua vivência na psora, na psicose e no sifilinismo. Tá? Logo em seguida aí nós temos os miasmas, segundo Rajan Sankaran, se é miasma agudo e aí por diante, né? E logo em seguida a palavra-chave de cada miasma. Isso aí para quem é estudante da metodologia aí do método sensação entregando assim tudo de mão beijada, né? Então é muito bom. Logo em seguida nós temos as características das famílias, segundo Rajan Sankaran, né? Qual que é a família e a palavra-chave. Logo em seguida nós temos a reação passiva e a reação ativa de cada personalidade homeopática. Para quem estuda a metodologia do Sankaran, isso é maravilhoso. E para quem não estuda, vai aprender também. Nós temos aí também a comparação aí muito bem elaborada, né, da teoria dos elementos aí de Jean Schouten, tá? Jean Schouten, que tem a teoria dos elementos baseada aí na tabela periódica. Então eu coloquei de cada homeopatia que seja do reino mineral, que tem algum estudo do Jean Schouten,
eu coloquei também na aula, tá? Logo em seguida, quando é o sais de Schussler, quando é as 12 homeopatias, quando é a homeopatia que está incluso nos 12 sais bioquímicos, daí tem a descrição da homeopatia segundo o doutor médico alemão aí, Schussler. Ele descreveu a matéria médica aí mais fiel possível aí dos 12 sais curadores. Agora, se você quiser estudar, se especializar no sais de Schussler, né, tem aqui o guia completo de matéria médica do sais de Schussler, que é um livro que eu estou vendendo, é um e-book que eu estou vendendo, vou colocar na descrição do vídeo, mas também é um livro em que eu dou gratuitamente para as pessoas que fazem o curso completo do sais de Schussler. Vou deixar aqui na descrição, tá? Para vocês terem o acesso. Bom, você já ouviu falar do grupos de Boyd? Grupos de Boyd aqui é o próximo tópico que nós vamos estudar. Grupos de Boyd. Grupos de Boyd, pessoal, para quem não conhece, para quem não... William Ernest Boyd é um homeopata, né? Daqueles homeopata médico homeopata que são mil e uma coisa, né? Ele era médico, homeopata, radiologista, físico, bioquímico, radioamador. E ele aí, na sua genialidade, ele construiu um aparelho chamado enanômetro. Um aparelho maravilhoso, em qual ele pegava uma homeopatia e colocava nesse aparelho, né? E pela classificação eletrofísica aí, de ondas hertzianas, ele poderia classificar os medicamentos homeopáticos, e ele acabou fazendo os grupos de Boyd. São 11 grupos em que todas as homeopatias, as principais homeopatias, né, estão inseridas nesses grupos. Sabe quando você está no consultório, na entrevista, e você fica com dúvida entre uma homeopatia e outra, né? Geralmente, quando você tem dúvidas, assim, fica muito dúvida, são homeopatias, nossa, mas está muito parecida essa homeopatia, está muito parecida essa outra homeopatia, você não sabe definir muito bem que homeopatia que é, mas parece que tem duas homeopatias, que a homeopatia é diferente, mas o cliente parece essas duas ou mais homeopatias. Então, você pode usar o sistema aqui dos grupos de Boyd, que ele é muito ele vai no cerne da questão, tá? Não tem erro. Tá? E lá, nessa matéria médica homeopática, que eu apresento o estudo, tem a descrição lá. Grupo 1, grupo 2, são 11 grupos, e que todas essas homeopatias vai estar descrita em algum desses 11 grupos aí de Boyd, tá? Inclusive aí, no final da década de 80, existiu um estudo que, se você colocar lá no Google, né, os grupos de Boyd, vai aparecer lá um estudo lá, um estudo brasileiro, inclusive, né, estudando o quinto grupo de Boyd, né, que foi estudado quimicamente por meio de cromatografia em camada delgada, né, e que foram detectados aí alguns íons aí. Para quem, não vou aprofundar aqui, mas para quem gosta da homeopatia científica, isso aqui é maravilhoso, né? Eu sou fã da homeopatia, assim, voltado para o lado científico, né? É maravilhoso a gente poder entender como que realmente funciona aí os grupos de Boyd, né? Aí, e os 11 grupos de Boyd nas frequências hertzianas, né? Isso aí é feito aí pelo um instrumento, né, eletrofísico aí que o Boyd nos deixou. Tá? Logo depois, né, tem a teoria aí dos medicamentos complementares e os medicamentos antídotos. Né? Os medicamentos complementares eu descrevo todos. Quem é os medicamentos complementares daquela turma ali, daquele medicamento que você está estudando? Quem são todos? E logo em seguida eu coloco também quais são todos os antídotos que vão antidotar
aquele medicamento que você está estudando. Eu entrego tudo de mão beijada para você não ter que sair procurando para poder fazer uma prescrição correta, tá? Último ponto aí, último tópico do nosso estudo, a gente fala das doses sugeridas aí por Buerik. Não só a potência, mas a posologia também, tá? Buerik é um médico já passado que ele fez a matéria médica dele, né? E juntamente ele colocou a opinião dele. Ele tem um tópico lá que tem a opinião dele. Segundo a experiência clínica dele, ele colocou, ó, a Contunapelos, para tal situação, age melhor em tal potência, usa lá. E não, ela tem que ser em doses maciças. Não, tem que ser em essa potência, mas tem que ser em doses bem espaçadas, tá? Ele demora, tal homeopatia demora, dá um pouco mais resultado, mas tal homeopatia é mais agressiva, vai com cuidado, tá? Ele sempre dá a opinião dele. E eu coloquei aqui, toda homeopatia tem as doses sugeridas por Buerik. E eu coloquei tudo gravado aí no nosso curso de expertise de matéria médica homeopática, tá? Isso vai ser 100 homeopatias. Nós vamos estudar 100 homeopatias. E você vai ganhar esse aqui, esse e-book aqui de matéria médica homeopática, tá bom? Então você vai ganhar todas as aulas e vai ganhar também isso, se você fazendo parte aí do curso completo de expertise de matéria médica homeopática, tá? Quer participar? Só clicar no link aqui abaixo e você entra aí pro curso que vai estar na descrição aí, tá lá, o curso de expertise em matéria médica homeopática. Daí tem o link, você clica no link, tá? Ah não, Eduardo, eu quero participar apenas do gratuito. Então você vai ser bem-vinda. Não vai ter certificado, assim como o pago, mas você vai ser bem-vindo. A partir de amanhã, não sei qual que é a data que você está vendo esse vídeo, né? Mas a partir do dia seguinte que eu postar esse vídeo aqui, né? Eu vou começar a postar aí, nós vamos estudar aí mais de 100 homeopatias. Não vai ser nessa organização, vai ser na organização aí das matérias médicas homeopáticas que você comumente, ordinariamente, estuda aí em qualquer matéria médica homeopática. Eu vou gravar aulas e postar aqui mais ou menos 3 a 4 vezes por semana para falar aí das homeopatias, das principais homeopatias aí que o homeopata tem que ficar sabendo. Ou seja, vai ser um estudo de matéria médica homeopática completo e eficaz e mais profundo que você pode ter aí em qualquer lugar, tá bom? Então, se você quer participar tanto do pago quanto do gratuito, vai ser muito bem-vindo. O pago é nesse sistema nesse estudo sistematizado que eu apresentei para você aqui agora, nesses tópicos todos, tá? Agora o gratuito não, o gratuito vai ser como existe nas matérias médicas homeopáticas aí, numa qualquer matéria médica homeopática aí. Seja de Buerik, às vezes eu vou pegar de Buerik, às vezes eu vou pegar de Sankaran, às vezes eu vou pegar lá da própria matéria médica homeopática pura de Samuel Hahnemann, às vezes eu vou pegar da matéria médica homeopática de Clark, né, grande homeopata, e aí por diante, tá? Mas nós vamos apresentar aí todas e qualquer homeopatia que você quiser estudar, você descreve, coloca aí na descrição, tá? Coloque aí na descrição desse vídeo que nós vamos gravar a matéria médica homeopática dela, tá bom? Sucesso aí a todos. Estudem matéria médica homeopática, que você merece, tá? Sucesso aí a todos. Seja um bom homeopata.